Você já sentiu como se estivesse sendo empurrado para algo maior do que você pode compreender? Como se o universo inteiro conspirasse para te levar por um caminho que seu coração se recusa a trilhar. Jonas sentiu isso. E não era apenas uma intuição, era uma voz. Não qualquer voz. Era a voz que fala e montanhas tremem, que sopra e o caos se organiza. Uma ordem clara, impossível de confundir. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Um chamado direto do céu, uma missão profética. Mas ao invés de obedecer, Jonas paralisou por dentro. Seu corpo estava ali, mas seu espírito recuava. Não por medo dos ninivitas, não por insegurança. Era algo mais profundo. Jonas conhecia o coração de Deus. Sabia que se aqueles pecadores se arrependessem, Deus os perdoaria. E esse era o problema. Nínive era a capital da crueldade. Seus exércitos deixavam rastros de sangue. Sua idolatria afrontava o Criador. Seu povo era considerado inimigo de Israel. Para Jonas, eles não mereciam misericórdia, mereciam julgamento. Como então obedecer a um chamado que ia contra tudo que ele sentia ser justo? A resposta de Jonas foi tão decidida quanto sua convicção. Ele fugiria. E não apenas fugiria, mas o faria de maneira sistemática. Desceu até Jope, encontrou um navio rumo a Tarsis, o extremo oposto de Nínive, e comprou uma passagem. Não era um passeio, era uma fuga calculada. Como se pudesse escapar da presença de Deus com o mesmo raciocínio logístico de um viajante comum. Jonas entrou no navio, desceu ao porão e, enfim, descansou. Mas o que ele não sabia é que não há porão fundo o suficiente para esconder alguém de um Deus que vê até onde os olhos humanos jamais alcançariam. Enquanto o navio se afastava da costa, Jonas acreditava que finalmente havia deixado para trás a voz que o incomodava. No porão, envolto em escuridão e solidão, ele se deitou, tentando abafar a consciência com o cansaço. Mas o céu não se cala diante da desobediência, especialmente quando ela vem de um escolhido. Lá em cima, sobre as águas aparentemente calmas, uma força invisível começou a se mover. Não era apenas vento, era resposta. Não era apenas nuvem, era juízo. O céu trovejou, o mar se contorceu, e o vento se ergueu como se tivesse recebido ordens diretas do trono celestial. De repente, o navio inteiro foi sacudido como uma folha em meio a um furacão. Os marinheiros experientes, homens acostumados às tormentas mais violentas, agora tremiam. As velas se rasgavam, a madeira estalava, a água invadia o convés com fúria. Era como se o próprio oceano gritasse que havia algo ou alguém fora de lugar. O desespero tomou conta da tripulação. Eles começaram a lançar ao mar tudo o que podiam, caixas, mantimentos, esperanças. E por fim, jogaram sortes. Um pedaço de madeira marcado, um rolar tenso, um suspiro coletivo. E a sorte caiu sobre Jonas. Ele foi despertado, chamado às pressas. Encarou os olhos apavorados dos marinheiros. Não tentou fugir, não argumentou. Sabia, cada gota daquela tempestade gritava seu nome. Entre dentes trêmulos e voz embargada, ele confessou: sou hebreu, sirvo ao Deus dos céus, que fez o mar e a terra, e fugi da presença dele. O silêncio caiu por um momento, interrompido apenas pelo som violento das ondas. Jonas olhou para o chão. Sua alma pesava mais do que a embarcação. E então falou o impensável: lancem-me ao mar. A culpa é minha. A tempestade vai cessar. A princípio, os homens hesitaram, mas o mar rugia mais alto. E com um último clamor, pegaram Jonas pelos braços e o lançaram nas profundezas. No instante em que seu corpo tocou as águas, o mar se aquietou. O vento parou, e o céu, antes em guerra, agora se calou.
Mas sob aquela superfície agora serena, algo muito maior se preparava para acontecer. Se até aqui essa história já mexeu com você, respira fundo, porque o mais profundo ainda está por vir. E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora. Clica aí, porque toda semana tem histórias como essa, que não só tocam a alma, mas te fazem enxergar a sua própria vida com outros olhos. Enquanto o mar se acalmava na superfície, o corpo de Jonas afundava lentamente nas profundezas. A luz se esvaía a cada metro descido. O sal queimava seus olhos. Seus pulmões imploravam por ar. Mas mais sufocante do que a água era a consciência. Ali, entre correntes frias e escuridão absoluta, Jonas talvez achasse que havia encontrado o fim. Mas o que ele não sabia é que o fim, para Deus, muitas vezes é o início disfarçado. Do silêncio profundo emergiu uma sombra viva, um gigante dos mares. Não uma metáfora, não uma lenda. Uma criatura enviada com precisão divina. Sem esforço, a boca colossal se abriu e engoliu Jonas inteiro. O mundo externo desapareceu em um segundo. Dentro da criatura, tudo era diferente. Não havia tempo, não havia luz, não havia chão. Apenas paredes orgânicas pulsando ao redor. Umidade, pressão, o som abafado das águas lá fora e o som agudo da própria alma sendo confrontada por dentro. Jonas não morreu, mas também não viveu. Foi colocado em pausa, em suspensão. O ventre do peixe não era uma cova, era um útero, um lugar de desconstrução. O ar era espesso, carregado de carne e sal. Cada respiração era uma luta. O chão era feito de vísceras, as paredes se contraíam, e Jonas, profeta, hebreu, fugitivo, se encolheu. Pela primeira vez, ele não falou com ninguém. Não deu ordens, não pregou, apenas sentiu. Sentiu a pequenez, sentiu o peso, sentiu o silêncio. E então, quando não restava mais voz, começou a orar, mas não com palavras bonitas, não com frases prontas. Suas orações eram gemidos, eram lamentos, eram lembranças de um Deus que ainda ouvia. Clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu. Murmurava. As lágrimas se misturavam ao suor, as memórias voltavam, e com elas a certeza. Ele ainda era visto, ainda era amado. Ainda havia propósito. A rebeldia, ali dentro, começou a morrer. O orgulho foi digerido junto com o medo. E o que restou foi entrega. Na escuridão do ventre do peixe, Jonas começou a renascer. E o céu, que antes havia enviado uma tempestade, agora aguardava em silêncio, porque o coração do profeta finalmente começava a ceder. O tempo no ventre chegou ao fim. 3 dias e 3 noites haviam se passado como uma eternidade comprimida em pulsos de arrependimento. Lá de cima, invisível aos olhos humanos, o comando foi dado, e o peixe, como quem cumpre um ciclo sagrado, nadou até a superfície, aproximou-se da costa e abriu a boca. Não com fúria, mas com propósito. Jonas foi lançado ao ar como quem é expelido de volta à vida. Seu corpo bateu contra a areia molhada de uma praia desconhecida. A água escorria por sua pele, mas não era apenas o mar que o deixava. Era o velho Jonas. Ele permaneceu deitado por um tempo, não por fraqueza, mas por reverência. A respiração era ofegante, mas cheia. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o chão firme, o céu limpo. A presença de Deus, não como voz que julga, mas como presença que acolhe. Lentamente ele se ergueu, e quando se levantou, algo havia mudado. Os olhos, antes carregados de fuga, agora brilhavam com uma luz diferente. O coração, antes empedrado, agora batia em sintonia com o chamado. A missão não havia mudado. O destino ainda era Nínive, mas o homem que seguiria até lá, esse era outro. Jonas deu seu primeiro passo não com peso, mas com propósito. A areia ficou para trás. A jornada recomeçava. A estrada até Nínive não foi apenas geográfica, foi uma travessia interna.
Cada passo que Jonas dava era uma oração silenciosa. Cada curva do caminho, um lembrete da misericórdia que ele mesmo havia recebido. Ao longe, os muros da cidade começaram a surgir, altos, imponentes, como muralhas de pecado erguidas contra o céu. Nínive era uma metrópole do caos. Seus mercados fervilhavam de vaidade, seus templos cheios de falsos deuses. Suas ruas transbordavam de injustiça. Era uma cidade que zombava da santidade com a naturalidade de quem não teme resposta. Mas Jonas entrou, sem comitiva, sem aplausos, sem preparação. Ele entrou como quem carrega um incêndio dentro do peito, e ao cruzar os primeiros becos, abriu a boca. Sua voz, rouca de sal e deserto, cortava o ar como espada. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. As palavras não pediam permissão, elas caíam sobre os corações como martelo. Ele repetia, de rua em rua, de rosto em rosto. Ainda 40 dias... O povo parava. O som cotidiano da cidade começou a ceder espaço ao silêncio inquieto. O sussurro do juízo se espalhava. Algo inesperado começou a acontecer. Um olhar tenso, um murmúrio aqui, um pranto acolá. O medo começou a dar lugar ao quebrantamento. E logo, como fogo em palha seca, o arrependimento se espalhou. Os nobres tiraram seus mantos. Os comerciantes abandonaram as bancas. Os homens fortes dobraram os joelhos. Até os animais foram cobertos de pano de saco. E então o rei, o mais improvável dos convertidos, desceu do trono, sentou-se na cinza e clamou: quem sabe, talvez Deus se arrependa e poupe esta cidade. Do céu, Deus viu. E ele, que se comove com o sincero quebrantamento, decidiu: Nínive não será destruída. O juízo deu lugar à misericórdia. E o que era um povo condenado, agora era uma cidade perdoada. Enquanto a cidade se curvava em pranto e o céu respondia com misericórdia, havia um homem que não se alegrava. Jonas, o profeta, o mensageiro do juízo. Ele observava de longe a transformação do povo, e seu rosto não refletia compaixão, mas desdém. A mesma boca que anunciou destruição agora estava calada, amarga. Deus havia perdoado Nínive, mas Jonas não perdoava a misericórdia. Ele saiu da cidade como quem vira um julgamento falhado. Não compreendia como o mesmo Deus que ameaçava juízo agora estendia graça. Ele se sentou fora dos muros, no deserto, esperando, talvez ainda esperançoso por um fogo tardio, por uma punição que reafirmasse sua pregação. Mas nada aconteceu. Apenas o sol ardente, o calor escaldante e uma frustração que crescia como sombra ao seu redor. Jonas, em sua ira, orou, não para agradecer, mas para se queixar. Ah, Senhor, eu sabia que és misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade. Por isso fugi. Era melhor morrer do que ver isso acontecer. Suas palavras não vinham de incredulidade, mas de orgulho ferido. Ele não aceitava um Deus que perdoava tão rápido, tão profundamente, tão gratuitamente. A dor de Jonas não era teológica, era emocional. Ele queria justiça, queria ver os ímpios pagarem, queria ver os maus tombarem. E quando isso não aconteceu, seu coração afundou. O mesmo homem que havia sido salvo por misericórdia, agora se ofendia com ela. A compaixão de Deus, para ele, era uma afronta pessoal. E ali, sob o céu limpo e o sol impiedoso, Jonas não lutava mais contra a missão. Lutava contra o coração de Deus. Deus não respondeu imediatamente à queixa de Jonas. Em vez de discutir com o profeta, decidiu ensinar com silêncio e símbolos. Enquanto Jonas permanecia sentado, isolado, fervendo por dentro, o Senhor preparou uma sombra. Uma planta nasceu ao seu lado, grande, de folhas largas, surgindo quase que milagrosamente durante a noite. E essa planta, sem pedir permissão, se estendeu sobre a cabeça do profeta, trazendo alívio ao calor sufocante do deserto. Jonas se alegrou.
Pela primeira vez desde que deixara a praia, sorriu. Mas ele não percebeu o que Deus estava fazendo. A planta não era apenas conforto, era revelação. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda bocejava no horizonte, Deus enviou um verme. Pequeno, silencioso, mortal. O verme atacou a raiz. E antes que Jonas despertasse por completo, a planta já murchava. Quando o sol se ergueu com toda a sua força, o profeta sentiu o calor bater direto sobre sua cabeça. O vento quente cortava como lâmina. O conforto se foi. A sombra desapareceu. E Jonas explodiu. Mais uma vez, desejou morrer. Melhor seria morrer do que viver assim, gritava ao céu. Foi então que Deus falou, e sua voz, ainda serena, perfurou a alma do profeta. Você se entristece pela planta que não plantou nem cuidou. E eu não haveria de ter compaixão por Nínive, onde vivem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda? Silêncio, nenhuma resposta de Jonas, apenas o eco da lição. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer senso humano de justiça. A história termina sem dizer se Jonas respondeu. Nenhuma palavra, nenhuma conclusão. Isso não é por acaso. O silêncio de Jonas é o convite para que cada um de nós preencha esse final com a própria resposta. Porque todos, em algum momento, somos Jonas. Todos já fugimos, já recusamos, já nos revoltamos quando Deus perdoou alguém que achávamos imperdoável. E talvez agora mesmo você esteja dentro do seu próprio peixe. Talvez ele não tenha escamas, mas tenha nome, medo, culpa, trauma, ansiedade. Talvez você esteja no escuro, achando que tudo acabou, mas e se esse silêncio for o útero de uma nova versão sua? E se Deus ainda estiver ali dizendo, volta? O chamado não expirou. A missão não foi cancelada. E o Deus de Jonas continua escrevendo histórias. Talvez a próxima seja a sua. Agora que você conhece o coração de Deus através da história de Jonas, me diz, em que parte dela você se viu? Se essa mensagem falou com você, deixa o like. Isso ajuda muito a espalhar essa palavra. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muita história forte vindo aí. E me conta nos comentários, qual outro mistério da Bíblia você quer ver por aqui? Quem sabe, o próximo vídeo não seja sobre algo que você carrega aí dentro há muito tempo,